Galera, voltamos aqui, tá? Essa é a segunda aula do curso de OpenGL, tá? Nessa aula as coisas vão começar a ficar um pouco mais interessantes, tá? Bom, se você ainda não assistiu a primeira aula, eu vou estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Para que você possa estar acompanhando a primeira aula, tá? Por quê? Porque se você não assistiu a primeira aula, não adianta assistir a segunda, você não vai entender absolutamente nada, tá? Só o conteúdo da segunda aula, beleza? Bom, como vocês podem se lembrar, né? Na aula anterior a gente tinha programado isso daqui, certo? Que é exatamente isso aqui, né? Que é o nosso quadrado ali. A gente fez um degradê nele, fez a configuração aqui para ele se ajustar ao tamanho da nossa tela, tá? E eu vou estar dando uma incrementada, e nessa aula a gente vai começar a trabalhar com a interação do teclado. Ou seja, a gente vai ver como que a gente faz para usar o teclado para aumentar e diminuir a escala, ou seja, o tamanho do nosso quadrado, para aumentar, quer dizer, para mexer com a rotação do nosso quadrado também, e também alterar a translação do nosso teclado, ou seja, ele vai se movimentar para um lado, para o outro, certo? A gente vai estar usando teclas do teclado para fazer isso, tá? A princípio eu quero demonstrar que muita gente pode ter ficado com dúvida de como que eu faço para diminuir ou aumentar o tamanho do meu quadrado aqui, tá? Bom, para isso você não vai mexer no vertex, tá? Você vai mexer simplesmente na projeção, certo, do seu plano cartesiano. Quanto maior for o valor que eu inserir aqui, automaticamente menor será o valor dos nossos itens, certo? Então agora você nota que eu alterei para 10 os valores, tá? E agora ele já começou aqui, certo, a ficar menor o nosso quadrado. Tá? Diminuiu o tamanho do nosso quadrado. Da mesma maneira que quanto menor for os valores aqui, então eu vou acrescentar aqui valores inferiores, maior será o nosso quadrado. Agora você vê que ele já chegou a preencher toda a tela, tá? Toda a nossa janelinha aí, tá? Para essa aula, como a gente vai usar interação com o teclado, eu vou estar deixando ele todo em 10, que ficou um tamanho até que bacana, tá? Tá aqui, ó, aumentei, beleza? E, tá, vamos estar aqui dando continuidade, então, tá? A primeira coisa que a gente precisa para poder ter interação com o teclado é a gente informar, certo, ao GLUT que a gente quer utilizar o teclado e que a gente vai utilizar uma função externa para que a gente possa ter aí a atuação de nosso teclado. Então aqui no nosso código principal, certo? A gente vai fazer aqui o seguinte, a gente vai definir aqui, certo? Uma função chamada GLUT keyboard func, tá? E essa função, o nome que você vai inserir aqui é o nome para sua função. Então você pode colocar absolutamente qualquer coisa desde que não haja acentos, né? Acentuação aí dentro de nome de funções e variável é caixão, amigo. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, por exemplo, um nome qualquer, certo? Vamos colocar aqui. Você pode colocar teclas, você pode colocar teclado, você pode colocar case, tá? É o nome que você vai dar para a função posteriormente. Nesse caso eu vou usar teclado, tá? Tá aí, teclado. E agora a gente precisa criar a função teclado. Então, para isso, nós vamos utilizar void teclado. Esta função vai ser do tipo unsigned char. E agora, o nome que será inserido aqui também é opcional seu, tá? Você pode colocar o nome. Esse nome, ele vai ser o responsável pela nossa tecla que foi pressionada, tá? Então, você pode colocar aqui teclas ou até mesmo teclado, o que você quiser, cara, tá? Você vai ter que chamar isso aqui depois de qualquer jeito. Então eu vou colocar aqui teclas,
que é referente às teclas que foram pressionadas. E agora a gente vai dizer que ele vai trabalhar aí com o GL int x e também com o GL int y, tá? Vamos estar abrindo aqui as chaves da nossa função. E agora a gente precisa dizer para ele que ele vai ter que pegar todas as teclas, né, fazer aí um selecionamento da tecla que foi pressionada, e caso a tecla tenha sido pressionada e exista uma condição para ela, ele vai executar uma função aí. Então para isso a gente vai usar o switch, tá? Então vamos estar selecionando ele aqui, switch, certo? E aqui agora é onde a gente vai chamar aqui a nossa tecla, tá? Nosso nome aí que a gente deu para o que vai fazer a função. No meu caso é teclas, tá? Feito isso, a gente também abre as chaves aqui do nosso switch. E agora sim a gente vai fazer as condições. Um exemplo, tá? Só para início aqui de aula, eu vou dizer que caso, certo, a tecla C, por exemplo, seja pressionada, o que ele vai fazer é que, lembra da nossa funçãozinha ali, GL clear color, certo? Que é onde a gente definiu aquela cor de fundo azul. Eu vou definir então, só como um exemplo de teste, que GL clear color vai ter sua cor alterada, certo? Para, nesse caso, o azul. Então, após eu abrir o software, se eu pressionar a tecla C, ele vai alterar a cor do GL clear color para azul. Para que isso aqui funcione a contento, é óbvio, tá? Duas coisas são necessárias fazer. Eu tenho que dar um break após o meu case. Por quê? Porque se eu for inserir mais algum case aqui para baixo, se eu não der o break, ele vai dar falha, tá? Não vai funcionar corretamente. E após o meu switch, eu preciso pedir. Se eu deixar ele assim, não vai dar erro de compilação, mas as teclas também não vão funcionar, tá? Porque eu preciso dizer que a nossa função draw vai ser recarregada, tá? Aqui eu estou chamando novamente a minha função draw para que ela seja recarregada, beleza? Então, feito isso, vamos compilar, certo? Tá aí. E agora vamos apertar a tecla C. Apertei a tecla C, você nota que ele alterou aí para um azul forte. Eu vou alterar agora para o vermelho para ficar mais destacado. Então vamos lá. Vou alterar aqui para o vermelho, só apertar C, ele vai alterar para vermelho. Então vamos lá, abrir aqui, tecla C. Nota que ele já ficou vermelho aqui, o nosso fundo, após pressionar a tecla C. Da mesma maneira que eu posso fazer um retorno também, né? Eu posso dizer que se a gente pressionar a tecla D, ele vai alterar novamente para a cor original, certo? Então, vamos lá. Vamos rodar. Se eu apertar a tecla, caso eu aperte a tecla D, ele vai alterar novamente para a cor que estava. Então, abriu aqui, vou apertar C e agora vou apertar o D. Então, a gente consegue aí variar entre essas duas cores pressionando C e D, tá? Feito isso, agora sim a gente vai começar aí com as nossas funções ali que eu havia indicado. Aqui era mais mesmo para demonstrar a vocês, né, como que a gente podia estar fazendo aí, tá? Agora, a primeira função, certo? Nesse vídeo a gente vai trabalhar com 3 funções, tá? São 3 funções aí. E essas funções, elas são as funções GL scalef, tá? Scalef, né? A gente vai trabalhar com a função GL translate f, tá? E a gente vai trabalhar também com a função GL rotate f, na verdade, tá? Essas 3 funçõezinhas aí que eu vou estar demonstrando nesse vídeo, tá? Como utilizar, como configurar e tudo mais. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a gente alterar a escala do nosso quadrado. Então nós vamos configurar teclas e conforme essas teclas forem pressionadas, ele vai aumentar ou reduzir o tamanho aqui do nosso quadrado. Como que a gente faz isso? O primeiro passo que a gente tem que fazer é criar aqui, certo,
uma variável do tipo glFloat, tá? E a gente pode dar também o nome que a gente quiser para ela, tá? Escala, scale, da sua preferência. Então eu vou dizer aqui que glFloat vai ser scale, tá? Que vem de escala, ou até mesmo escala, tanto faz. E essa variável, tá? Aqui tem uma coisa que irrita muita gente, que é, se você por um acaso colocar o valor 0 nessa função e tentar usar o translateF aqui, tá? Ele simplesmente vai sumir o seu quadrado. Por quê? Porque tem que iniciar em 1. Tá? Tanto o eixo x quanto o eixo y aqui vai ter que iniciar com o valor 1, acima do 0. Agora sim a gente pode dar continuidade aqui, certo? E aqui a gente vai inserir, então, que a gente vai usar a função gl scalef. E aqui dentro nós temos até ele exibe aqui para você, ó. É bom para poder estar demonstrando. Você nota que ele precisa de 3 atributos. O atributo que é o nosso eixo x, o eixo y e o eixo z. No caso, o eixo z, a gente não vai estar trabalhando com ele aqui, porque a gente ainda não chegou na parte de objetos tridimensionais, tá? E o eixo z ele é utilizado em objetos tridimensionais, tá? No nosso caso, a gente vai trabalhar com x e com y, beleza? O que eu vou dizer aqui é que ele vai utilizar escala, que seria o nosso x, e escala também no nosso eixo y, tá? E o eixo z a gente vai deixar no 0, não vamos trabalhar com ele aqui, beleza? Então, dando continuidade, tendo o nosso scalef configurado, agora sim a gente pode vir para o nosso teclado. Então, tá? Eu vou estar removendo aqui o glClearCola que a gente tinha definido antes. E eu vou definir aqui duas teclas aqui que vão fazer o aumento e a diminuição, certo? Da nossa escala do nosso quadrado. Então eu vou botar aqui a tecla mais, e caso a tecla mais seja pressionada, a nossa variável escala vai sofrer um incremento. Como assim sofrer um incremento? Ela vai incrementar um valor, ou seja, quanto mais eu pressionar a tecla mais aqui no teclado, mais valores ela vai receber. Tá? Maior valor ela irá estar recebendo. E se eu pressionar a tecla menos, tá? Ela vai sofrer um decremento. Então, escala vai sofrer um decremento. Tá? Feito isso daqui, tá? A gente já pode estar testando aí para ver se isso vai funcionar. Então, vou compilar. Abriu aqui e vamos apertar a tecla mais no teclado. Ó, tecla mais está aumentando o tamanho do nosso quadrado, agora a tecla menos. Ó, menos, tá? Tecla mais aumenta, tecla menos diminui, tá? Nisso essa é a função de alteração de escala, tá? O tamanho aí do nosso quadradinho, ó. Eu posso aumentar ele até ele chegar a ultrapassar os limites, né? E nota também que se eu pressionar a tecla mais, a tecla menos, aliás, para ele reduzir, ele vai reduzir e depois começar a aumentar, tá? Ele tem essa propriedade, ó. Beleza? Então essa é a nossa tecla, a nossa função de escala. Agora eu vou mostrar a função de scalef, ou seja, a nossa escala, beleza? Para isso, a gente vai precisar aqui, certo? A scalef, não, a função translate, né, que é a nossa translação, tá? Para isso, nós vamos precisar definir duas coisinhas aqui. Tran_x, você pode dar também o nome que quiser, e tran_y, tá? E ela vai começar aqui em 0, tá? Nesse caso aqui, ela deve se iniciar no valor 0, para que não haja translação sem que o usuário mande ela acontecer. Então, feito isso, aqui embaixo a gente vai aproveitar aqui o nosso case e os nossos breaks. E agora o que vai acontecer é o seguinte, tá? A gente vai precisar criar 4 condições aqui,
certo? E o que vai acontecer? Se eu pressionar a tecla W, certo? Que é a tecla que deve mover o nosso quadrado para cima, teclinha W, o que ele vai estar fazendo é que ele vai fazer com que, lembrando, eixo que vai para cima é e sempre será o nosso eixo Y. Então o que ele vai fazer é que o tran Y, né, que é a nossa variável ali que a gente criou, ela vai aumentar em 3, tá? Ela vai ter um incremento aí de 3. Quanto mais eu pressionar ela, sempre, cada vez que eu pressionar ela, vai aumentar o seu valor em 3, tá? E vamos configurar também nossas outras teclas. Então, aqui é o nosso W, agora o S, certo? A tecla S vai fazer ele vir para baixo, então o que vai acontecer também é que tran Y, certo? Vai acabar indo para baixo. Então, em vez de sofrer um incremento, ela sofrerá um decremento. Menos 3 no eixo Y, tá? Agora vamos mexer com o nosso eixo X. Se eu pressionar a tecla A, ele vai para a esquerda. Então, para ele decrementar, também é menos. Então, menos 3 ele estará recebendo. Se eu pressionar a tecla, certo? D, que vai nos movimentar para a direita, ele vai sofrer um incremento. Então, mais igual a 3. Tá? Feito essa configuração aqui, exceto pelo fato de estar incorreto aqui, é tran X. E aqui também, eixo X, a gente vai alterar o tran X. Beleza? Feito isso daqui, tá? A gente vai estar precisando também, certo? De mais uma coisinha aí. Lá em cima, aqui, além da nossa escala, a gente vai alterar agora para a nossa função translateF, tá? E nota que aqui também ela trabalha com 3 valores: eixo X, eixo Y e eixo Z. Então, para o nosso caso, a gente vai colocar aqui, para o eixo X vai ser o trans X, que a gente tinha criado ali em cima, certo? E para o eixo Y vai ser o tran Y, tá? E eixo Z a gente não vai estar trabalhando, tá? Então, aliás, tem que ser tran X, porque lá embaixo a gente definiu como tran Y e tran X de transferência, né? Deixa eu plugar aqui o meu carregador para ele não morrer com bateria. Agora, vamos conferir aqui embaixo, ó, tran X, tran Y. Aqui está sendo chamado para o eixo X, tran X, tran Y e 0 no nosso eixo Z, tá? E aqui em cima, tran X e tran Y. Então, vamos testar, ver se isso aqui está funcionando. Mandei rodar. Não houve erros de compilação. E vamos testar. Tecla D está fazendo ele ir para a direita. Tá? Vou até aumentar aqui o quadro. Tecla A está fazendo ele decrementar. Então, ele está indo para a direita. Certo? Opa. D. Tecla A fazendo ele ir para a esquerda. D fazendo ele ir para a direita. Tá? S fazendo ele ir para baixo. E W fazendo ele ir para cima. Nisso a gente tem aí a translação na tela do nosso objeto, usando AWSD. AWSD, tá? Então tá aí, tá? Esta é a função de translação, certo? Agora a gente vai trabalhar aí com a rotação, certo? Para isso, a gente vai criar também aqui uma variável chamada do glFloat, que vai se chamar rotate, ou seja, rotação. Aliás, já existe, então vou botar rotata. Ou rota, tanto faz, tá? ROTA. Certo? E ela tem que iniciar também com o valor 1, tá? Então, vamos agora aqui no nosso teclado. A gente vai definir aqui, certo? Mais algumas condições aqui para ele estar funcionando, tá?
Desta vez, para a rotação, nós vou utilizar aqui no meu caso a tecla Y para ele girar para um lado e a tecla H para que ele gire para o outro lado, certo? E toda vez que isso acontecer, a nossa variável rota vai sofrer um incremento, tá? E a nossa variável rota, no caso de eu apertar para o outro lado, vai sofrer um decremento, tá? Y e H, tá? Então, vamos agora lá em cima, da mesma maneira que a gente fez com a escala e a translação, a gente vai colocar a GL Rotef, tá? Rotef. E aqui você nota que agora a coisa mudou um pouquinho, tá? Ele precisa aí que a gente defina, certo? O eixo X, o eixo Y, o eixo Z e também o float, GL float, tá? Para fazer isso daqui funcionar, a gente vai dizer que ele vai usar o rota no eixo X, rota no eixo Y e Z. Vamos tentar compilar? Ó, já me retornou um erro aqui, tá vendo? Por quê? Porque a gente não definiu o GL float, tá? Então, 3 vezes a gente vai ter que chamar aqui o nosso rota. Pronto. Agora eu vou apertar a tecla Y. Pressionando a tecla Y, nota que ele começa, ó, tô pressionando a tecla, mantendo pressionada, né? E ele tá girando aqui em um sentido. Agora eu vou pressionar a tecla H. Tecla H tá fazendo ele girar no sentido inverso, tá? Y para que ele gire no sentido e H para que ele gire no outro sentido, tá? Então, esta é a função, certo? Rotate F, tá? Função de rotação. E agora você pode perceber também que eu consigo fazer as 3 atuarem ao mesmo tempo. Então, eu posso usar aqui, mover ele de lugar, aumentar a escala dele, certo? Mover ele aqui, ó, e vou fazer ele rodar, ó. Tô alterando aqui a rotação dele, tá? Então, tá aí, ó. Rotando para um lado e agora voltando para o outro lado, tá? Então essas 3 funçõezinhas é o que eu queria estar demonstrando nessa aula, certo? Eu espero que vocês treinem isso daqui, tá? Porque a interação com o teclado é necessária e acredite se quiser, aqui é a maneira mais fácil de você ter interação com o teclado, tá? Sinceramente, tá... Aqui no C++ junto aí do GWT, cara, não, mais fácil não tem, tá? Então, tá? Essas eram as 3 funções que eu queria estar demonstrando aí para vocês, beleza? E, no mais, é isso. Até a próxima aula.